Olá, boa tarde. O JC Debate de hoje é transmitido ao vivo da sede da OAB São Paulo, onde acontece o segundo dia do seminário Saídas para a Crise. Uma parceria da TV Cultura com a AB Seção São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento reúne representantes dos mais diversos setores da sociedade em um amplo debate que resultará num documento com propostas para o Brasil. Os nossos convidados de hoje são participantes do seminário Saídas para a Crise. Recebemos Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Luiz Flávio Gomes, jurista e presidente do Instituto Avante Brasil, e Martin Grossman, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Participe aqui da nossa conversa mandando suas perguntas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Doutor Marcos, ontem aqui, durante o seminário, o senhor disse que além da crise política e econômica, existe também uma crise de ética. Qual é o peso dessa crise de ética diante de tudo que nós estamos vivendo e o nosso país está enfrentando? Eu acho que é a mais relevante de todas as crises, a crise ética, porque é ela que potencializa as demais. Onde não há ética, não há confiança. E onde não há confiança, não há uma relação que se estabeleça de forma adequada, quer entre agentes políticos, quer entre agentes políticos e a sociedade. O consumidor não consome, o investidor não investe, e isso potencializa tanto a crise política quanto a crise econômica. Daí porque a relevância e a necessidade de combater, primeiramente, a crise ética que passa o país. Doutor Luiz Flávio. Isso sim, e complementando o quadro, além dessas três crises, política, econômica e ética, temos uma crise social tremenda no país. Somos um dos 10 países mais desiguais do planeta. Essa desigualdade não é só de renda e de capital, é de educação, é de saúde, de mobilidade urbana. Todas essas desigualdades tiram a qualidade de vida de uma grande parcela da população que está perdendo a paciência e da indignação já está se transformando em ódio. E este ódio pode chegar a uma revolta. Daí também sublinhar esta crise social, de estrutura da sociedade. E há uma quinta crise que é jurídica, é a ineficiência, a ineficácia das leis, da Constituição, que não funciona em muitos aspectos e que vai frustrando as pessoas que têm direitos e não conseguem exercitar. E também o próprio Poder Judiciário, moroso, demora muito. Só para citar um caso de hoje, o Banco Econômico, é meu artigo de hoje, eu estou comentando o rombo do Banco Econômico, que faliu em 1995, teve intervenção em 96, o processo criminal, porque foi uma má gestão, uma absurda gestão, com 14 bilhões de prejuízo. Bilhões! O que dá quase 3 Petrobras. Quase 3 Petrobras. Pois bem, a sentença condenatória saiu em 2007, agora foi confirmada em julho deste ano e está na iminência de prescrever. Em outubro prescreve tudo e deve prescrever. Então, isto é uma justiça problemática. Se de um lado, na Lava Jato funciona e está indo e está mostrando o trabalho, de outro lado, existe 1 milhão de processos fora disso que está tudo caindo na morosidade e na prescrição. Então, essa é uma crise terrível de observância das leis. Nós não temos no Brasil a certeza do castigo. E essa é uma crise tremenda que complementa as três a que Marcos fez referência. Martin. Então, obviamente que a questão ética é fundamental, né? Ela está na base dessa crise que eu entendo também que é uma crise de maturidade numa democracia, né? Nós não podemos esquecer que são 30 anos de uma democracia muito bem estruturada, né? Eu acabo de voltar da Turquia, onde há um déspota no poder, né? E ele justamente onde ele foi no judiciário. Então hoje não há uma independência dos poderes. Nós podemos dizer que sim. No processo de maturação, o Brasil agora passa por um momento muito sério, né? Mas é um momento onde temos a competência, né, de superá-lo, né?
observando, obviamente, uma questão também de crise global. Quer dizer, nós temos aqui uma crise contextual, local, regional, mas ela também se relaciona a uma crise no mundo onde também valores éticos estão sendo atacados, enfim, em situações fragilizadas, né? Então, o interessante desse debate que nós promovemos, né, em conjunto, é o fato mesmo dele proporcionar uma revisão, uma reflexão, a possibilidade de termos na mesma mesa os vários poderes, né, o papel da universidade, o papel, então, da educação, o papel de outros agentes. Hoje, de manhã, com a questão da segurança, quer dizer, o próprio secretário da Segurança aqui presente com uma mensagem, né, e uma análise extremamente objetiva da situação, né? Então, daqueles que fazem, que agem e que devem também ser ouvidos, né, diante dessa situação. E, obviamente, o que a gente vê desde ontem, né, e acho que os vários palestrantes que tivemos, é a participação efetiva da sociedade. Eu acho que isso que essa democracia em processo deve procurar. Uma democracia participativa e a tecnologia permite isso, né? Quer dizer, então as saídas são várias, existem várias possibilidades. Eu gostaria de repartir talvez uma visão um pouco mais otimista, né, diante da situação. Quer dizer, eu também ouvi hoje de manhã a questão: nós não somos Suécia e nunca vamos ser Suécia. Nós somos Brasil, um país de densidade, né, demográfica, como é a Índia, como é a própria Turquia, onde eu estive. Então, são países que têm uma complexidade que não há como comparar com países onde, obviamente, a população é bem menor, né? Então, os desafios são muitos, mas eu entendo que nós estamos maduros suficientes para enfrentar a situação. E por falar em várias possibilidades, vários desafios, vamos chamar então a Laís Duarte, que está aqui no seminário e traz para a gente agora a participação da advogada Flávia Piovesan, professora de Direito da PUC de São Paulo e membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. Nesse momento, o painel discute o potencial do Brasil, econômico, turístico, dos agronegócios. A Flávia Piovesan está aqui ao meu lado. A gente está falando de crise. Não é só uma crise econômica ou só uma crise política, vai mais na raiz do povo brasileiro, né, Flávia? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, nesse seminário, nós estamos enfocando esse caráter multidimensional das crises no plural e quais as respostas, quais as alternativas e soluções, e aí a crise ética. Veja, a crise aí com relação aos valores democráticos e de direitos humanos. Eu vejo que ainda nós temos um continuismo autoritário na paisagem democrática, tivemos 21 anos de ditadura militar e é fundamental que nós possamos nos iluminar à luz da tríade direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Ou seja, é fundamental o respeito ao outro na sua dignidade, na sua diversidade, como um sujeito de direito pleno. Não captar as diferenças como elemento para reduzir direitos, senão para afirmá-los e promovê-los. O Estado de Direito, a importância da legalidade, que ninguém esteja em cima da lei, que não haja aqueles abaixo, no subterrâneo da legalidade, ou que flutuem acima dela. E a democracia como ativos participantes e construtores da nossa história, seja pelas nossas ações, seja pelas nossas omissões. Então, eu vejo como um momento muito estratégico para que nós possamos diagnosticar as tantas crises e, com serenidade, ousadia, criatividade e lucidez, identificarmos as respostas mais adequadas. Então, seria o momento também de falarmos de uma crise histórica na educação? Sem dúvida. Eu creio que há uma crise histórica. Qual a educação para a cidadania que nós carecemos? Como se educa? De que maneira se educa? Qual é a metodologia? Qual a eficácia? Eu creio que nessa agenda da crise, a educação desponta com grande relevo. Ok, muito obrigada pela participação, Andresa. Daqui a pouquinho a gente volta daqui do seminário com mais informações. Obrigada, Laís. A doutora Flávia colocou novamente essa questão do amadurecimento da democracia. Então, qual que é o desafio nesse sentido? Onde queremos chegar, doutor Marcos? Pegando um pouco o gancho do que falou o Martin, nós temos uma vida democrática muito nova, muito recente. São 27 anos, e eu sempre tomo como referência a Constituição de 88. Ela consolidou
o processo de passagem de uma ditadura para uma democracia. 27 anos é um período muito curto, quase nada, numa vida de um país. E nós estamos aprendendo a caminhar nesse processo democrático. Apesar de ser um período muito curto, é o maior período democrático da história republicana do país. Então, nós temos muito a aprender. E a aprendizagem na democracia é muito de testes mesmo. É viver da crise, amadurecer da crise e superar e fortalecer. Qual foi o nosso maior aprendizado até agora? Eu acho que, primeiro, sem dúvida nenhuma, o conceito da ética, o conceito da legalidade, a necessidade de observância no Estado Democrático de Direito das leis e, fundamentalmente, fazer com que aquele que não cumpre as leis seja punido em qualquer nível. Seja aquele que é um ladrão de um botequim, seja aquele que é um ladrão de um rombo bilionário como esse da Petrobras. Todos são iguais à lei num regime democrático. Fortalecimento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário cumpre um papel fundamental num ambiente como esse, processando e condenando aqueles que se demonstraram culpados e mandando esse pessoal para a cadeia e fazendo com que eles devolvam ao erário público aquele dinheiro que desviaram. Fazendo isso, nós teremos o exemplo para evitar que no futuro prevaleça o sentimento de impunidade. E aí nós começaremos a caminhar de uma forma mais séria no que diz respeito ao combate à corrupção. Isso, então vamos concretizar as ideias de que tem crises. Pronto, partimos dessa premissa. Então vamos botar o dedo nas chagas brasileiras. Uma delas, financiamento empresarial de campanhas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha empresário tacar dinheiro num político para comprar depois os votos desse político nos interesses dele dentro do Congresso. Aí eles formam, botou grana, formam dentro do Congresso as bancadas deles. Bancada dos bancos, bancada do bife, bancada do boi, bancada da bala, da bola, das betoneiras. Isso tudo o quê? Você desmoraliza uma democracia. Isso é acabar com a democracia quando uma elite econômica, só uma elite, não são os ricos, não estou falando de ricos não, porque não são os ricos que fazem isso, é uma elite dos ricos, compra todo mundo e vai lá e depois interfere nas decisões mais importantes do país, então, em função deles. E quem está fazendo isso concretamente, hoje uma pessoa extremamente perniciosa para o país, se chama Eduardo Cunha. Ele é extremamente ruim para o país. Tem coisas boas que ele fez, assim, algumas coisas, mas ele tem feito mais mal do que bem. Ele que leva avante. Agora, a última lei que está na mesa da Dilma para sancionar, eu espero que a Dilma vete, os partidos políticos vão dar dinheiro agora e não aparecem mais. É oculto. Acho que como numa democracia, é inconcebível que alguém dê dinheiro para o político e eu não saiba quem deu. Não saber de onde veio. Isso é um retrocesso? Isso é um retrocesso brutal. Neste ponto, espero que a Dilma vete, de um lado. De outro lado, Gilmar Mendes está devolvendo o voto dele para entrar amanhã em pauta. Espero que o Supremo continue julgando, já tem 6 votos dizendo que tudo isso é inconstitucional, porque a empresa não é eleitor. Da democracia, quem participa é gente, é eleitor. Empresa não é eleitor. Este é o fundamento de 6 votos do Supremo, que termine logo e julgue isso inconstitucional. Então, há várias maneiras de se contornar esta vergonha que o Eduardo Cunha fez aprovar na Câmara dos Deputados, contrariando a decisão do Senado, que o Senado tinha cortado tudo isso, né, para moralizar um pouco. Mas não, está aí o Eduardo Cunha para desmoralizar, continuar desmoralizando e privilegiando interesses de alguns feudos que pagam o político para cuidar dos interesses do seu feudo, cada um seu feudo. Por isso que o Brasil fica difícil ir para frente. Deste jeito fica difícil. Então, esta é uma chaga que nós temos que combater duramente, falar, não precisa ser mal educado, não precisa xingar ninguém, mas nós precisamos nos posicionar como sociedade. Até porque você que é da sociedade, se você não participa desses debates públicos, sabe como que os gregos te chamavam? Sabe, os gregos te falavam que eram idiotes os que não participam de vida pública. Só quer saber dos seus interesses privados. Então, nós não podemos ser idiotas. Não podemos mais. A sociedade tem que reagir, tem que participar.
E como trazer esse debate para a sociedade, Martin? O próprio ministro Joaquim Levy colocou aí como sugestão trazer a sociedade para esses temas políticos. Como despertar o interesse, especialmente do jovem? Você está em contato direto com eles também, Martin? Eu acho que sim. Veja, obviamente que isso, que a universidade, o ensino é fundamental. A educação está na base, a gente tem falado disso eternamente, mas se a gente for analisar, nesses 30 anos de democracia, ou 27, como o Marcos está dizendo, né, a partir da Constituição, o que nós temos é que, o que me chama a atenção é que o Brasil não tem uma política de Estado para a educação. Quer dizer, nós estamos continuamos a depender de governos. Então, assim, como fazemos uma política de Estado? Aí a minha área cultural eu também vou defender. Quer dizer, a cultura e o Estado e a educação são fundamentais, né? Então, o governo ele vai respeitar um plano de metas, um plano diretor estabelecido por uma política de Estado para a educação. E essa vai ser estruturada através, é claro, de especialistas, né? E aí a universidade tem um papel central, mas com o apoio da sociedade. Quer dizer, quando eu analiso a situação eu tive, né, como eu disse, eu estive na Turquia. A Turquia, de infraestrutura, está muito melhor do que a gente, né? Estradas muito bem asfaltadas, as ruas limpas, enfim, aeroportos de última geração. Agora, eles têm uma história que nós não temos. Eles estão numa encruzilhada do mundo que nós não temos. Nós estamos longe dos principais conflitos. Isso é uma vantagem, não é? O que a gente precisa fazer para consolidar isso? Obviamente, investir em coisas que a gente sabe muito bem onde está, né, a base de tudo isso. É a educação. Né? A doutora Flávia colocou lá, né? Precisamos pensar e dar uma resposta para que educação nós queremos para a cidadania. Não é, claro. Martin? E aí eu entendo que o Brasil também tem um sistema eleitoral. Quer dizer, hoje nós entramos numa pequena cabine e conseguimos votar em menos de um minuto, tá certo? Em que país do mundo se faz isso? Em pouquíssimos, né? Vamos estruturar um sistema, né, de participação digital? Em várias instâncias, seja na instância, por exemplo, de uma universidade pública, né? E isso está sendo desenvolvido, por exemplo, na questão da segurança do campus da USP, né? Então, um sistema de consulta para questões fundamentais dessa comunidade, e vamos fazer um sistema nacional, né? E com isso, nós vamos, o Big Data hoje ajuda nessa análise das informações em sistemas de informação, nos ajuda a entender também o perfil desse Brasil democrático, né? Então, eu entendo que investir em tecnologia também, e com a experiência que o Brasil tem, aí sim, os governos foram muito importantes, ou eles foram muito inteligentes em criar um sistema Big Brother. Hoje nós somos vigiados em tudo que é lugar, né? E aí daquele que não né, faz o seu imposto de renda da maneira como é exigido, né? Então, eu acho que existem nas nossas mãos soluções imediatas. Doutor Marcos. Nessa linha também, democracia também é prática. Se fala muito que o povo brasileiro não é politizado, mas o povo brasileiro não é chamado para os grandes temas. Nós somos chamados para o momento eleitoral, votamos e vamos para casa. Hoje se discute no Congresso Nacional a questão da PEC, chamada PEC da Bengala. Se amplia ou não de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória, principalmente na magistratura. Eu recebi o ano passado aqui a ex-presidente da Suprema Corte de Nova York. E no dia que ele esteve aqui, estava sendo feito um plebiscito em Nova York, exatamente para discutir se a sociedade queria ou não ampliar de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória da magistratura. Essa é a grande diferença. Os grandes temas aqui se debatem em ambientes fechados, sem a participação da população. Enquanto que nos países que têm uma experiência democrática bem mais ampla, a população é chamada. Se nós fôssemos chamados para discutir, por exemplo, a mudança da via expressa das marginais, para torná-las meras avenidas, será que a população aceitaria? A população paulistana aceitaria? Eu tenho dúvida. Mas vem o administrador público, se arroga no direito de mudar a natureza de uma via tão importante como as marginais,
e diz, a partir de hoje não vai ser mais assim, elas vão se transformar em avenida, vão ter 50 km de velocidade máxima por hora. Essa é a diferença do Brasil, nosso Brasil, para outros países que têm a democracia mais consolidada. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Hoje, em 24 horas, a raça humana, como conhecem, deixará de existir. O que está fazendo? Para trás, todos para trás! No último episódio da 8ª temporada, algumas testemunhas afirmam que criaturas prateadas estão saindo das covas. Como vencer uma guerra contra um inimigo que usa os mortos como arma? segredos serão revelados. Preciso saber. Precisa sim. Hoje, 8 da noite. Isso é demais. Doctor Who. A vida é uma correria. Tão corrida que muitas vezes a gente acaba não se alimentando como se deve. Por isso, entre um compromisso e outro, eu conto com o suplemento Sidney Oliveira. São mais de 150 produtos que ajudam a suprir a falta de vitaminas e minerais. E por um preço único, porque a nossa saúde é única. Agora deixa eu correr que eu tô atrasada. Afinal, parar é o que não dá, não é? Linha Sidney Oliveira, o combustível diário que o nosso corpo precisa. Leslie, está na escuta? Hoje, 1h30 da tarde. Um pouco de água neste, um pouco de óleo neste. Ele tem a fórmula certa para... O que estamos esperando, crianças? Bagunçar. A Mansão Maluca do Professor Ambrósio. Não perca! Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Hoje, no Cartão Verde, vamos conversar com o locutor da Rádio Globo, Oscar Ulisses. Traremos para vocês também os detalhes dos jogos de meio de semana, as notícias do seu time, os fatos que foram destaque no mundo esportivo. Cartão Verde, hoje, 10 da noite. Já estamos de volta com o JC Debate, estamos na sede da OAB São Paulo, onde acontece o segundo dia do seminário Saídas para a Crise, uma parceria da TV Cultura com a OAB Seção São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Recebemos Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Luiz Flávio Gomes, jurista e presidente do Instituto Avante Brasil, e Martin Grossman, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Antes de retomar aqui nossa conversa, vamos chamar a Laís Duarte de novo, que traz aí informações para a gente, Laís. Oi, Andresa, eu estou aqui com o economista Ricardo Senes, que, aliás, tocou num ponto bastante polêmico aqui nesse último painel, que foi o tamanho dessa crise. O senhor acredita que a crise seja um pouco menor do que a gente está ouvindo falar? Eu acho que tem uma questão fundamental por trás desse debate todo que tem a ver com o que é a natureza dessa crise, tá certo? O que eu imagino nesse momento é que está tendo um certo exagero em generalizar a crise, né? Então, não sei se é uma tendência da mídia, de alguns analistas, você tem problemas específicos hoje caracterizando essa crise. E alguns analistas pegam esses problemas específicos e generalizam de uma maneira, eu acho que é bastante equivocado. Então, acho que a gente tem claramente um problema de opção política no país, ou seja, nós estamos vivendo um final de uma coalizão política que, de alguma maneira, liderou um ciclo nos últimos 12 anos, com largo apoio da população, não só pelas eleições, mas o apoio que esses governos vinham recebendo ao longo desse período todo, com alguns sucessos e alguns erros. Esses erros, principalmente do ponto de vista político e econômico, geraram as bases do que a gente tem
tem hoje. Hoje a gente tem basicamente uma crise do ponto de vista fiscal, nós estamos com um problema macroeconômico e estamos com uma crise política. Nenhum grupo tem maioria hoje na sociedade. Nenhum grupo político tem maioria na sociedade. Então, esses são os dois problemas. Agora, não me parece que nós temos um problema de caráter institucional. Não acho que nós temos um problema como civilização, projeto de civilização brasileiro. Não me parece que seja isso. Então, eu diria que sim, o que nos cabe, com uma certa calma, com uma certa frieza, olhar essencialmente o que está na raiz dessa crise e, de alguma maneira, buscar soluções para elas, mas não entrar numa depressão coletiva como o país. O Brasil está no caminho certo. A gente evoluiu bastante nos últimos anos, o senhor acha? Olha, acho que é inegável. Se qualquer um comparar o que a gente está hoje com os anos 80, nós temos avanços significativos no Brasil. É inegável. Você pode ver do ponto de vista econômico, nossa dívida externa, nossa maneira de gestão de várias dimensões do nosso Estado, as instituições públicas, instituições de democracia, tá certo? Tem muito ponto positivo. O que a gente não pode é realmente, nesse momento, deixar escapar os nossos ganhos históricos como país em torno de uma disputa que tem a ver com, talvez, um jogo político mais de curto prazo. Ok, muito obrigada pela participação, professor. Andresa, volto com você no estúdio. Obrigada, Alex. Vamos aproveitar, então, para comentar o que o Senes disse aí, então, dessa crise generalizada, do tamanho dessa crise. Não, eu acho que eu discordaria do Senes, nosso amigo Senes, economista brilhante. Eu discordaria em alguns pontos. Estamos falando muito de crise, é verdade, em alguns pontos até com certo exagero, sim. Porém, convenhamos, estamos com 30 anos de redemocratização do país. Porém, só construímos uma democracia eleitoral, formal e não cidadã. A cidadania está melhorando? Está. O Senes disse, há um livro agora fantástico, Trajetórias da Desigualdade no Brasil, que mostra como que nós fomos evoluindo nos últimos 50 anos. Tá legal, melhorou. Só que imagine você um paciente com 40 graus de febre. Tá com 40 graus de febre, tá na iminência de morrer. Aí melhorou um pouquinho, ele caiu para 38. Ora, melhorar um pouquinho para 38 é bom, porém continua com febre de 38. O Brasil é isso. Está com febre de 38. Por quê? As melhorias que aconteceram, nós estamos perdendo. Ok, no período Lula, todos os indicadores socioeconômicos melhoraram. Criou classe C, o consumo, houve uma inclusão pelo consumo. Porém, por exemplo, de 2011 para 2012, aumentou o analfabetismo. Era 8,1, pulou para 8,2. Então, as conquistas que nós tivemos já estão sendo perdidas. A inflação estava controlada, já não está mais. O analfabetismo aumentou. E o Brasil é o 8º país mais analfabeto do planeta, com 13 milhões de analfabetos totais. Então, é um país com gravíssimos problemas. Não é só agora esta crise econômica que você vai no supermercado e você não compra mais, hoje, o que comprava no mês passado com o mesmo dinheiro. Não é só isto, é o 12º país mais violento do planeta. Das 50 cidades que mais matam no mundo, 19 estão no Brasil. Nós somos os campeões de ataques a professores, que mais batem em professor somos nós no Brasil. O 8º país do mundo em analfabetismo, ou seja, está grave tudo isso. Isso tudo é grave. Ou isso não é grave, porque afeta classes sociais menos favorecidas, então não é grave. O problema não é só mexer na economia para que haja maior concentração de renda de quem está em cima, que é um processo mundial de concentração de renda nos últimos 40 anos. E o Brasil não fugiu da regra. Ou seja, não é só consertar o Brasil para quem está em cima ganhar mais. Eles têm que ganhar porque são empreendedores. Empreendedor tem que ganhar, tem que ter lucro. Não somos contra lucro. Mas os que estão embaixo, meu caro, os que estão embaixo tá mal de saúde, mal de educação, mal de mobilidade urbana, mas tá mal de tudo. Agora, desemprego, salário ajustado, precariedade salarial de emprego. Ou seja, a situação em geral é crítica para o país. Não vê só em cima, se olhar para baixo, a situação está muito mal para o país e precisamos corrigir tudo isso, colocar nos trilhos e tocar esse país que é maravilhoso. Martin. Então, eu acho que a inserção do Ricardo foi interessante, né? Eu entendo, nós estamos em crise, é uma crise complexa, de várias dimensões. Agora, repito, é uma crise que também tem um fator maior do que o Brasil, que é uma crise mundial.
né? Quer dizer, se a gente assiste os próprios noticiários e vê o que está acontecendo na Europa com a imigração, a própria situação do Oriente Médio, são situações extremas também, né? Agora, esse livro que o Luiz Flávio mencionou vem do Centro de Estudos da Metrópole, né? Há uns dias eu assisti uma palestra que o IA organizou em Ribeirão Preto e eu fiz uma reflexão sobre a minha geração. Eu sou dos anos 60, né? Nasci nos anos 60. Então, nos anos 60, o Brasil era rural. A infraestrutura que o país tinha era só São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, se a gente analisa, o Brasil conseguiu se descentralizar. Então, se a gente faz uma análise, esse livro mostra muito bem com seus diagramas, enfim, com as suas imagens e com o seu texto muito bem estruturado, que, apesar de todas as desigualdades, e o país continua fortemente a ser um país desigual e campeão dos rankings, nós somos campeões dos rankings, só que a melhoria é clara, e é uma melhoria de 55 anos, não é? Quer dizer, então a crise atual, e eu acho que essa é a crise mesmo, não só de uma questão de coligação partidária, mas é um momento de amadurecimento do sistema democrático que é muito recente, né? Então nós não somos como uma Europa, nós não somos como os Estados Unidos, nós somos um Brasil que é um Brasil que tem, sim, como processo de país, um programa, um projeto de país com modernismo, né? Que é Brasília, que foi o ápice. Aí tivemos 20 anos de ditadura, mas agora 30 anos onde, sim, nos reestruturamos e temos capacidade de seguir adiante. Agora, obviamente, com investimentos e com lisura, com uma revisão ética, enfim, nós temos que trabalhar os valores, né? Investir em educação, com uma política de Estado para a educação. Então, temos que arregaçar as mangas. Então, se acharmos que nós estamos muito ruins, vai ser muito difícil, porque aí não existe esperança. Doutor Marcos, no bloco anterior o senhor colocou que a sociedade é chamada muito pouco para participar das decisões importantes do nosso país. Tem uma outra questão aí que o cidadão reclama muito, que não se sente representado. É um outro ponto a se pensar. Precisamos de uma saída para isso também. Não tenha dúvida, esse é um dos aspectos da crise política. Eu diria o seguinte, o Brasil tem uma Constituição que deu uma base democrática importante, mas ela trouxe também algumas questões que não foram resolvidas nos últimos 27 anos. E aí isso faz com que o campo, onde fortalece crises como essa, ele potencializa esse tipo de período que nós vivemos. Então, a questão tributária, a questão administrativa, a questão federativa, o problema do relacionamento entre os poderes, o problema da competência dos municípios, dos estados e da União. Os municípios hoje, fundamentalmente, viraram províncias. Eles não têm competência nenhuma. E quando não tem competência nenhuma, a capacidade deles de dar suporte para o país, para superar uma crise que é da União, é zero, é fundamentalmente zero. Se nós tivéssemos estados fortalecidos, por maior que fosse a crise da União, os estados fortalecidos seriam uma válvula de escape para a própria crise. Então nós temos, sem querer potencializar a crise atual, que ela tem muito de conjuntura, principalmente em função dos escândalos, que nós vemos diariamente denúncias de corrupção, mas nós temos, sim, uma base que precisa ser corrigida, melhorada. Nós não podemos esquecer a democracia e a Constituição de 88, mas precisamos avançar. E é isso que eu vejo como uma grande oportunidade, com uma crise como essa, que às vezes é perdida essa oportunidade, como aconteceu agora com a Câmara. O Senado avançou muito em termos de uma reforma política adequada, mas vem a Câmara e volta atrás. Mesmo antes de acabar a discussão do Senado, o presidente da Câmara já estava dizendo, se mudar, nós refazemos e mantemos a redação. Quer dizer, aproveitar o momento para discussões maiores, para reformas amplas de que o país tanto precisa, né? Exatamente. Que os governos vão passar, né, os governos passam, só que agora, contextualizando um pouco aqui, o que nós talvez não estamos percebendo, Martin, aí tem a ver com educação. As gerações atuais são diferentes das anteriores. Nós não estamos prestando atenção nisso.
A mobilização de junho de 2013, todo mundo foi para a rua, cada um pediu uma coisa, ainda não foi bem compreendida aquela manifestação. Foi muito 10. Ali, todo mundo expressou sua indignação com o país naquele instante. As outras manifestações tiveram um cunho mais bipartidário e, portanto, não, uma bipolarização que no Brasil, PT, PSDB. Não, aí perde um pouco do brilho. A de junho não foi partidarizada. Não aceitaram a de junho partidos. As pessoas não queriam bandeira nenhuma. Não queriam bandeira de político, não queria nada. Ali falavam em nome do país. E se nós atinarmos para diretas já, foi um momento que o povo foi para a rua, mas era a geração anterior nossa. Porém, 20 anos de ditadura, já estava na hora de tirar essa ditadura. Acabou. Depois, no Collor de Mello, foram os jovens, sobretudo, que foram para a rua. Agora, em junho, foram os jovens. Qual é a diferença desses jovens para as nossas gerações anteriores? Nós tínhamos mais paciência com o governo. Deixa 27 anos, 30 anos, é pouco ainda. Nós tínhamos paciência. A geração atual está tomando consciência do seguinte: meu caro, ou eu vivo agora ou eu não vou viver. Antes imaginávamos 2, 3 vidas. Ou seja, eu morro agora, mas eu tenho outra vida e tudo e tal. Então, tudo bem, essa minha vida eu posso desprezar, porque eu vou ter outras, conforme o seu entendimento. Agora não, minha vida é agora. Se eu não usufruir agora, acabou, vou morrer e não vou usufruir nada. Então, nesse sentido, a geração atual está mais ativa, combativa, e eu acho que essa geração vai para a rua. Guatemala agora foi o maior exemplo. A meninada toda, a sociedade, 1 ano na Guatemala na rua. 1 ano na rua. Contra o presidente corrupto, Pérez de Molina. O senhor é corrupto, o senhor está dentro de um crime organizado chamado La Linha. O senhor não pode ficar na presidência como corrupto. 1 ano. Ele não resistiu, ele renunciou. Renunciou direto para a cadeia. Direto para a cadeia. Ou seja, o povo latino-americano está indignado e a nova geração não tem a paciência que os avós, que os pais, que os bisavós tinham. Essa é uma grande mudança que não estão calculando bem. E, sobretudo, Eduardo Cunha, com essas loucuras de ficar aprovando reformas malucas por interesse dele, que ele quer grana. Ele quer grana dos financiadores. Puxa, que coisa, nesse contexto você vai falar em dinheiro de financiador? O que é isso? Um contexto que o Brasil precisa ser passado a limpo? Olha, hoje o programa com 1 hora e mesmo assim o tempo está passando rápido. Tem outras tantas ideias. A Laís vai trazer para a gente também uma outra agora que está fervendo lá embaixo no seminário. Com quem que você está aí, Laís? Pois é, Andresa, fervendo mesmo. Olha, acabou agora esse último painel que era sobre o potencial econômico do Brasil. Então, muita gente passando por aqui. E um dos convidados para participarem desse último painel foi Gustavo Diniz Junqueira, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Com ele que eu converso agora para saber, Gustavo, por favor, qual o papel da agricultura e do agronegócio numa mudança de rumos para o Brasil? Eu acho que, primeiro, obrigado, boa tarde. Dizer, o papel da agricultura, do agronegócio como um todo, ele é fundamental. Eu acho que a gente conseguiu fazer no agronegócio brasileiro uma revolução. Nós temos uma revolução verde da década de 70 para cá e dizer, tiramos o Brasil de uma posição de importador de alimentos, um país de baixa produtividade na agricultura, para ser, de fato, uma referência mundial. Hoje, dizer, na maioria dos produtos, nós somos o principal exportador e, em alguns casos, o principal produtor e exportador. O que aconteceu nisso aí? Foi aplicação de inovação. Vamos dizer, foi buscar fazer dentro do Brasil, do jeito brasileiro, para que a gente pudesse, vamos dizer, alcançar algo que nós não tínhamos, ou seja, gerar riqueza a partir da criação. E nós conseguimos aí, vamos dizer, produzir em larga escala alimentos a preços muito mais baratos. A revolução é tão grande, para você pensar, em 1950, o brasileiro gastava 50% da sua renda para compra de alimentos. Em 2015, o brasileiro gasta 15% da sua renda para compra de alimentos. Ou seja, nós transformamos o Brasil de um país importador para um país exportador. E isso vale como, vamos dizer, uma lição ou como um exemplo para a gente se basear para os demais setores e para o governo como um todo. Acho que o governo precisa olhar no conceito de inovar e ganhar produtividade e buscar, como eu falei aqui, ou seja, o governo precisa ter claro que ele tem um papel de provedor de solução
e não de um competidor da sociedade civil como um todo. Então, acho que o agro fez isso, a gente provou que é possível fazer no Brasil e o brasileiro está aí para fazer nos outros setores. Ok, muito obrigada pela participação, Andresa. Os painéis continuam até às 6 horas da tarde. Quem quiser participar é só chegar aqui na sede da OAB São Paulo, que fica na rua Dona Maria Paula, número 35, no centro. Obrigada, Laís. Aí mais uma área aí, a questão dos agronegócios, chamando a atenção, aí, destacando o papel da inovação também, não é, Martin? Então, de novo, voltando para investimento em educação, né, na área da ciência. Então, essa questão da inovação no Brasil, óbvio que se a gente for comparar com os Estados Unidos ou com países como a Europa, da Europa, nós estamos defasados, né? Mas temos criatividade. Então, eu citei a questão do processo eleitoral, é uma coisa que nós lideramos. O próprio projeto do álcool, né, do etanol, também lideramos. Quer dizer, há capacidade, quer dizer, quando a gente pensa também na indústria, a própria Embraer, né? São exemplos claros de capacidade. Eu espero que a Petrobras saia dessa crise rápido, porque ela precisa investir numa tecnologia de prospecção de grande profundidade, né? Isso também, quer dizer, faz com que as universidades, os centros de pesquisa tragam também apoio para esses processos que nós estamos, né, assistindo no país. E aí eu entendo que eu vejo assim, dentro da USP, eu queria talvez até voltar um pouco à questão, quando eu falo de uma política de Estado, se a gente tivesse uma política de Estado, eu sempre faço essa pergunta, a USP, ela é uma autarquia, ela não tem política de Estado. Por quê? Por que ela tem política de governo? Então, assim, são essas mudanças de mentalidade, né? E também são mudanças culturais que são necessárias nesse momento. Então, quando a gente fala de crise, não é que é crise que a gente está batendo no muro e não tem, né, transcendência. Não, são momentos onde, de fato, novas estruturas, novas possibilidades tecnológicas, de inovação, possam nos auxiliar a de fato, enfrentar um novo momento, né? Que é um momento que a gente não pode esquecer que é global, quer dizer, nós temos que enfrentar uma realidade hoje que é muito diferente da realidade do início da nossa democracia, ou até quando nós saímos dessa condição rural, né, para um país desenvolvido. Precisa fazer mais um intervalinho. O JC Debate volta já. Não saia daí. Terça. O pessoal coloca lixo pra fora, a gente vai lá pegar papelão e coisa, acaba encontrando alguma coisa de cinema. De retalhos encontrados do lixo, veio a oportunidade de compartilhar uma paixão. Cinema é uma magia, você vê a imagem projetada e uma coisa impressionante. Zagatti no Provocações. Você tem uma noção da importância cultural do que você está fazendo? É só saber aproveitar, né? E eu, no meu caso, já consegui realizar um grande sonho, né? Terça, 00:30. Aqui, TV é mais cultura. Uma programação de qualidade para todos os públicos e idades. Diversão, entretenimento, educação e informação num só canal. Recomendamos, Recomendamos. Né? Se liga aí, ó. Hoje, toda a nossa grade de programação tem o apoio da Lei Rouanet. Uma boa notícia. E você ou a sua empresa podem apoiar os nossos projetos e contar com os benefícios fiscais. Que legal, pessoal! Para mais informações, acesse nosso site cmais.com.br/captação. Invista em qualidade. Invista em cultura. Terça. Ele estreou profissionalmente no teatro em 1964. O teatro começou a fazer parte da minha vida muito cedo. Participou de dezenas de espetáculos teatrais com importantes diretores. Realmente eu considero um dos trabalhos mais importantes nesses 60 anos de carreira. Terça, 11:30. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sérgio Mamberti. Persona em Foco. O prazer de fazer teatro se redobra, né? É o que eles querem. Nada a temer enquanto tivermos novos negócios. Não. Sim. Ai, meu Deus!
Só estou aqui para mostrar a continuidade do nosso serviço. Extraordinário. Eu cuidarei disso pessoalmente. Já estamos de volta com o JC Debate. Falamos da sede da OAB São Paulo, onde acontece o segundo dia do seminário Saídas para a Crise, uma parceria da TV Cultura com a OAB Seção São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Recebemos Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Luiz Flávio Gomes, jurista e presidente do Instituto Avante Brasil, e Martin Grossman, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Retomando um pouquinho, então, ao longo do programa, vocês falaram assim da importância de que o Brasil tenha projetos, programas de Estado e não de governo. Vamos explicar o que isso significa e como garantir que isso aconteça também, doutor Marcos. É uma visão de política de médio e longo prazo, independente daquele que é o gestor, o administrador público do momento. Isso dá estabilidade, isso permite investimento de longo prazo. Isso faz com que você possa criar pensadores que tenham um caminho já pré-definido. E isso falta no Brasil, não só na área da educação, mas em todas as áreas. É impressionante como o Brasil perdeu a capacidade de pensar em médio e longo prazo. Nós vivemos o dia a dia. Nós vivemos uma administração que, se não é diária, é semanal, é mensal. Mas nós não temos, infelizmente, a capacidade de pensar em longo prazo. Há no campo orçamentário, financeiro, nós temos o plano, por exemplo, plurianual, né, que tem uma visão de um prazo maior. Pensar em alguma coisa parecida para a área da educação, para a área da saúde, principalmente para os espaços públicos. Né? Doutor Luiz Flávio, é possível dar um exemplo do que funciona assim? Sim, o que é um plano de governo e um Coreia do Sul, plano de Estado? Só comparar a Coreia do Sul com o Brasil. Anos 60, a Coreia do Sul está saindo de uma guerra com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos jogam dinheiro na Coreia do Sul porque quer que o capitalismo vença. A Coreia do Norte é comunista, então tem que ganhar. E anos 60, mesma coisa Brasil e todo o Cone Sul da América Latina para enfrentar o comunismo. Tem que derrotar o comunismo. Derruba João Goulart, faz revolução militar, vai para a rua, tem que derrubar. O Brasil, então, assume ali com grana dos Estados Unidos, que botou dinheiro aqui e botou dinheiro na Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul começou a fazer planos decenais, 10 e 10, e depois 20 e 20 anos. Todos os planos da Coreia do Sul foram cumpridos. Fundamentalmente, educação. Enfia todo mundo na escola. Bota todo mundo na escola, daqui 20 anos o que seremos? Isso em 60. Daqui 20 anos, em 80, nós estaremos aqui neste ponto. Não deu outra. Anos 60, o Brasil tinha a renda per capita 3 vezes maior que a Coreia do Sul. Eles ganhavam 3 vezes menos que nós. Só exportavam perucas e peixes, só. Não exportavam nada mais. O Brasil mais forte que a Coreia do Sul. Em 20 anos, de 60 a 80, os dois países tomaram decisões diferentes. Eles, em 80, já com 1/4 da população com nível superior, já Brasil capengando com o analfabetismo. Eles, então, crescem, chegam hoje ganhando 3 vezes mais que nós em renda per capita. É o país mais competitivo do mundo, porque tem 67% dos seus adultos tem nível superior. Essa decisão de 10 em 10 anos da Coreia do Sul deu um baile na gente. Pior que a Alemanha 7-1 no Brasil, muito pior, né? Porque deu um baile de tudo, de gente instruída, etc. Nós, desde 60, fizemos outra opção, fomos para a filosofia da Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba. E estamos dando tiro, porrada e bomba até hoje. E estamos onde estamos. Melhorou, mas ainda é muito pouco para o que a gente quer. Martin. Eu faço uma comparação com a USP, quando eu falei que a USP não tem um projeto de Estado, né? Quer dizer, o que é a USP? Ela nasceu a partir de uma elite. Tinha um grupo que pensou a educação superior no Brasil como deveria ser. Então tinha um projeto.
é um grupo, não é um indivíduo. E formaram uma universidade do porte e da importância da USP, né? Agora, ela é uma autarquia, ela recebe um dinheiro não fixo, mas de acordo com né, os impostos, né? E ela pode, então ela tem autonomia para fazer essa gestão, né? Agora, por que ela depende a cada 4 anos de um governante? Por que não o próprio Conselho Universitário não estabelece um projeto, né? E que não só é plurianual, mas que seja de 20, 30 anos. Fala assim, como vai ser a USP daqui a 30 anos? Fazendo essa comparação com o Brasil, o que nós queremos do Brasil daqui a 30 anos, né? Nós podemos falar bem ou mal, o Brasil sempre enfrentou crises, mas ele tinha um projeto antes dos militares. Os militares mantiveram um pouco desse projeto, mantiveram um pouco, mas ele foi deturpado. Obviamente, a gente pensa no Juscelino Kubitschek. Então, o que era um projeto de um país de futuro, investindo em indústria, investindo numa infraestrutura de um país moderno, né, pensando que o Brasil poderia ser como um outro grande país no mundo, né? Nós somos a 7ª economia? Somos, mas ainda temos muito ainda que caminhar para ser, talvez, um país como a Coreia, né? Agora, é necessário, então, um projeto de longo prazo. E quem pode garantir isso? Não são somente os governantes, é a sociedade. A sociedade, então, talvez por uma estrutura, né, de participativa, possa, de fato, começar a desenhar um projeto de país. Junto, obviamente, aí nós temos que qualificar melhor o nosso legislativo, né? E com isso, com essa capacitação, a gente possa de fato, juntos, como sociedade, pensar no projeto. Mas para chegar aí mesmo com o apoio da sociedade, pensando aí nesse programa de Estado, não é preciso antes que se restabeleça o diálogo hoje, aí numa saída emergencial, a gente contar aí o governo de um lado, os congressistas, cada um pensando uma coisa, e não se tem o diálogo, doutor Marcos. Não é preciso que se retome isso com urgência? Volto para a questão da crise política, para a questão da reforma política, nós tivemos, junto com a cultura... Nós estamos aqui em janeiro, aqui nesse mesmo espaço, debatendo reforma política, né? Exatamente. Qual foi a principal conquista, então, que tivemos? Nós tivemos um grande avanço no Senado, que houve a mudança e retrocedeu alguns anos no projeto que saiu na Câmara Federal. Então, isso é um absurdo. E vai ter um custo isso para o país. Isso vai ter um custo para o país nas próximas eleições. Mas agora, também me permita despertar um outro ponto. A questão da sociedade. A sociedade tem que assumir a sua responsabilidade. Então, quando nós vemos debates como esse, em que a sociedade vem e sem nenhum tipo de restrição, discute os grandes temas atuais e procura saída para esses temas, o Gustavo falou da agricultura. A agricultura, ela se modernizou graças a investimentos próprios. Não foi o dirigismo estatal que definiu onde plantar o tomate ou a uva ou a banana. O agricultor é que teve que achar o seu próprio caminho. Não depender do governo. Isso também nós precisamos aprender como lição, a fazer com que também os agentes econômicos encontrem os seus próprios caminhos, esquecendo um pouco essa tradição do dirigismo que existe no nosso país. Isso, tirar o Estado, portanto, da atividade econômica, eu acho corretíssimo. Isso não é neoliberalismo, isso não é nada, que o Estado gere mal. Gere mal, ele gere com critérios políticos. Ele deve estar presente onde, então? Em quais áreas? São 4 áreas que o Estado não pode ser de jeito nenhum. Educação, saúde, segurança pública e justiça. Isso é o Estado. O Estado tem que dar educação para todo mundo, saúde para todo mundo, justiça e segurança pública. O resto é do mundo econômico e ele tem que regular. Cuidar, regular, porque se deixa só por conta dos agentes econômicos, um começa a engolir o outro e comer o outro. Porque o brasileiro, e isso é frase de Fernando Henrique, odeia capitalismo. Os agentes econômicos no Brasil odeiam capitalismo, ele quer monopólio. Cada um quer monopólio, não quer saber de concorrência. Então, temos que estimular a concorrência entre eles. O mundo econômico tem que estimular a concorrência. E o Estado, caindo fora do mundo de coisas, ele vai o quê? Gasta o que tem. Não pode gastar mais do que tem. O rombo orçamentário está aí hoje. Agora, no agronegócio, como disse ali, explodiu. Mas sabe por que explodiu? Eles entraram em inovação e tecnologia. Porém, ao entrar em tecnologia,
vergonha. Praticamente eles anularam a mão de obra. Quase não precisa, porque eles estariam fritos se eles dependessem da mão de obra brasileira, que é horrível, que é péssima. Todos os setores da indústria que depende de mão de obra qualificada não encontra. E por que você não encontra mão de obra qualificada num país de 204 milhões de pessoas? Isso é uma vergonha, não qualificar os jovens para trabalhar em todos os setores. Então é isto, alguns erros que são absurdos. Não dar educação e não qualificar profissionalmente é um absurdo de erro do país. Daí as indústrias afundando porque não tem mão de obra qualificada. Então, em síntese, as coisas vão se ligando todas. No fundo, tem ligação tudo. Não está nada solto. Tá? Agora, deixar o povo da ignorância, a gente sabe que é para governar melhor, claro. Martin, e concorda que é preciso também rever o papel do Estado aí, o tamanho do Estado? Claro, eu acho que agora, eu adicionaria a questão da cultura, que eu acho que ela é fundamental. Quer dizer, uma política de Estado para a cultura, adicionada a essas outras 4 áreas, né, que o Luiz Flávio mencionou, obviamente liderados por uma política de Estado da educação, ela é fundamental, porque nós só vamos qualificar o Brasil se nós investimos também, se nós investimos na autorrepresentação. Nós temos uma baixa autoestima, muito grande. Quer dizer, nós estamos comentando a crise aqui, mas, de certa maneira, a gente sempre se compara com outros, né? E a possibilidade da gente ter uma conexão com o mundo, que hoje o Brasil tem, é justamente nesses modelos comparativos que a gente vai conseguir entender quem nós somos. Nós não somos... Não há uma necessidade também do surgimento de novas lideranças e novos nomes? Bom, aí você toca numa situação que é assim, um pouco a frustração que nós temos hoje é que nós esquecemos de formar os novos líderes. Os partidos esqueceram de fazer isso, as universidades estão esquecendo de fazer isso, as principais instituições não investiram nos novos quadros. E nós temos que pensar, de fato, que o Brasil vai ser comandado, o Brasil melhor, e eu acredito que nós vamos sair dessa crise, vamos sair melhor, com pessoas que tenham, né, não só qualificação, né, e aí eu acho que a cultura é fundamental. Como é que você consegue criar um sujeito que vai se diferenciar dentro de um ambiente? Ele não é só a capacidade técnica dele, a capacidade de julgamento, a capacidade dele entender em que cultura ele vive, como que essa cultura se relaciona com outras, e assim por diante. Quer dizer, a questão de gênero que a gente assistiu lá embaixo também hoje. Eu vou dar só um respirinho aqui para vocês, a gente já volta para a conclusão final. Vou chamar só a Laís para dizer para a gente o que vem aí pela frente no seminário ainda, Laís. Pois é, Andresa, nesse momento o auditório todo vazio, já às 14h voltam os painéis. O primeiro vai tratar de educação e ciência, vai falar da importância de investir nessas áreas, de valorizar o professor e as universidades. Logo depois, às 16h, às 16h, o assunto é economia, inflação, reforma tributária, guerra fiscal. Às 18h acabam os trabalhos por aqui, viu? E toda a programação na íntegra você pode conferir no nosso site, cmais.com.br. Andresa. Obrigada, Laís. Parabéns pelo trabalho aí hoje aqui com a gente. Considerações finais, então, algo que faltou dizer, pensando aí nas saídas para a crise. Dr. Marcos. Só eu reafirmar que eu sou um otimista. Eu confio no país, eu confio nas pessoas. Acho que essa crise, apesar de ter muito de estrutural, e para o estrutural ela serve também como uma oportunidade de melhoria, a parte conjuntural se resolve na justiça. Dessa crise se resolve na justiça. E eu tenho certeza que eventos como esse, que nós certamente iremos realizar outras vezes, permitindo que a somatória de entidades como a USP, o OAB, a TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta, a Assembleia Legislativa, criem espaço para que a população possa debater e participar efetivamente da vida política do país. É assim que a gente faz democracia. Isso eu diria que, para dar uma arrancada, para a gente dar um salto para frente, tem que, antes de tudo, decretar a falência do atual sistema político e dar uma limpada, uma faxinada. Tem muito ladrão na República Brasileira. Dá uma limpada nisso daqui. Tem que limpar. Claro que tem que ter provas, é evidente. Não é chegar, não gostei de você, você está condenado. Não é isso. É dentro do direito limpar os ladrões do país. Isso é um bom ponto de partida.
partida. Começar por aí, acho uma boa coisa. E em seguida, uma reforma política decente, como a OAB sustenta uma reforma política decente para reestruturar, criar novas lideranças. Você só cria com um ambiente sadio, porque hoje está difícil você respirar esse ambiente de político no Brasil. Está difícil, porque é tudo corrupto, quase tudo, claro, não todos. Mas, em suma, só tem liderança nova num ambiente sadio. Então, para isso, reforma política e dar uma limpada, uma faxinada geral, a sociedade em cima, sociedade atuante e cada um de nós, princípios éticos. Marte. Então, olha, nessa relação comparativa, né, quer dizer, o Brasil está bem, a democracia do Brasil está bem estruturada. Então, nós temos as independências dos poderes, que acho que é fundamental. Nós iniciamos o programa com a questão ética. Então, esses poderes precisam fazer uma autocrítica. A limpeza não é só da sociedade, não é a sociedade que vai colocar eles na parede, é a própria estrutura, né, a própria identidade desses poderes que precisa ser revista e qualificada, né? Então, eu acho que, uma vez que eles têm essa autonomia, que façam essa autocrítica, né? E, obviamente, no mínimo, investir numa política de Estado da educação. Acho que isso é fundamental para que o país se transforme e seja esse país que possa, de fato, servir como modelo, né? Aqui nós citamos outros países como modelos, mas esperamos que o Brasil possa ser um modelo daqui a 30 anos. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje nesse debate tão rico e até uma próxima oportunidade. E só lembrando vocês que quiserem acompanhar o nosso seminário, então é no canal da TV Cultura no YouTube. E o JC Debate está terminando e nossa página na internet cmais.com.br/JC Debate estão os nossos programas anteriores, inclusive esses daqui especiais, Saídas para a Crise. Uma ótima tarde para você, nós voltamos amanhã 12:30. Até lá.